Pessoal, então nós estamos voltando, né? Vamos começar de novo. Vocês vão se acostumando, porque todas as semanas a aula é assim. A gente tem em torno de 50 minutos de aula e a gente para 5, 10 minutos para todo mundo respirar, né? E para poder gravar a aula que está sendo apresentada. E aí, durante a semana, próxima semana, começo da outra semana, vocês têm entrando no Moodle, conforme depois a Daniela vai explicar direitinho, do mesmo jeito que vocês pegaram informações pelo Moodle, vocês vão poder assistir a aula também. E aí vocês podem assistir de novo, quantas vezes vocês quiserem. Podem matar a saudade de me ver quantas vezes vocês quiserem e cada um dos nossos professores, tá bom? Então, para cumprimento dessas normas, né, e da NR7, existe esse material que é publicado pelo Conselho, que orienta quais são os níveis sonoros que você deve ter na cabine para que você possa fazer uma boa audiometria. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse é o padrão dos Estados Unidos, que foi revisado em 2003, e que também aparece no site do Conselho, tá? Então, esses são os níveis máximos de ruído permissíveis, permitidos, né, para uma sala de exame de teste audiométrico. Tanto pode ser uma cabine acústica, como você pode ter uma sala inteira que você quer usar para fazer o exame. Uma vez eu fui visitar um hospital na Suíça, a sala deles era imensa. E por quê? Primeiro, lá não se faz logo audiometria viva voz, é só gravada. Então, você pode fazer perto do seu paciente, você não precisa ter a parede da cabine no meio do caminho, tá? Então, quando você modifica o teu espaço acústico, quando você vai trabalhar numa sala ou numa cabine acústica, não importa. Se você quer poder obter 0 dB de limiar em pacientes que têm 0 dB de limiar, é necessário que o ruído obedeça esses valores se você for fazer o exame com fone de ouvido, tá? Então, se eu for trabalhar com fone supraoral, que é o que a gente costuma trabalhar, então varia desses valores, tá? Quando eu vou trabalhar em campo, ou seja, usando os sistemas de alto-falantes, aí o nível de ruído tem que ser menor ainda, porque eu vou ter, vamos chamar, o mascaramento do ambiente. Então, se eu estou numa sala em que o nível de ruído é muito, muito grande, eu não vou conseguir obter 0 dB de limiar em quem tem 0 dB de limiar, tá? Por isso que a gente tem que saber, se eu trabalho muito, por exemplo, com criança, com teste de aparelho, em que eu preciso das caixas acústicas, eu preciso que a minha sala me permita chegar nesses níveis de intensidade, de pressão sonora de ruído. Se eu só trabalho basicamente com audiometria, com fones, eu posso ter esse outro nível de ruído interno para cada frequência que eu faço o exame. Como é que a gente pode medir isso? Para isso existem as empresas que trabalham com equipamentos de calibração, né? Eles vão levar o equipamento para a sua clínica, para o seu consultório, e vão fazer a medição no local, tá? Eles colocam o medidor de pressão sonora na cadeira, como se ele fosse o paciente, e vai medir qual é o nível de som que está chegando lá dentro, tá? E aí, dependendo do que você vai fazer, do exame que você quer fazer, o que você tem que entender, o que você vai fazer depois. Você tem que fazer os ajustes, né? As modificações, colocar mais vedação, tomar cuidado com o emborrachamento de porta, de janela, da passagem dos fios dos equipamentos. Tudo isso você pode controlar, cuidar para que o nível de ruído interno da cabine não exceda esses valores. O que acontece quando o nível de pressão sonora dentro da cabine é maior do que isso? Você corre o risco de ter exame errado, tá? Porque o paciente não vai poder responder no limiar que realmente ele está ouvindo, porque está sendo mascarado pelo barulho que tem na sala. Então, quais são esses problemas que a gente tem que olhar
antes até de começar a pensar em instalar a cabine na sala ou no local onde eu vou fazer. Eu sei que muitas vezes, quando a gente chega para trabalhar, a clínica já está pronta. Ninguém perguntou para ninguém, especialista da área, como é que devia ser a instalação da cabine, em que sala ela deveria ser colocada, de que forma ela deveria ser colocada. E isso é uma tristeza, porque você que vai atuar naquele lugar não tem condição mais de palpitar e a situação só vai poder ser resolvida numa próxima reforma que sabe lá quando vai acontecer, tá? Então, é muito importante que a gente conheça os níveis de ruído do ambiente onde se pretende instalar o equipamento antes de que eles sejam instalados. Então, existem coisas que acontecem, por exemplo, como já acompanhei, num posto de saúde aqui em São Paulo, e foram montar o serviço de audiologia, e aí montaram do lado da sala do dentista. Todo mundo sabe que dentista trabalha com compressor, né? E o que acontecia? Cada vez que o compressor era ligado e você estava fazendo exame na sala do lado, o barulho do compressor invadia a cabine e você tinha alteração de limiar. Então, quando você trabalha num lugar onde isso é um impedimento para você continuar fazendo os seus exames, você tem que procurar encontrar uma solução, conversar com o pessoal, discutir, marcar horário de exame no horário que o dentista não vai atender, mas o problema é evitar fontes de ruído muito próximas da sua sala. Uma época, a gente tinha um estágio que acontecia num posto de saúde e a cabine era colocada numa parede que tinha uma janela atrás, e a janela dava para o estacionamento do posto de saúde. Era um inferno, porque cada vez que um carro chegava, que um carro ligava, que um carro desligava, aquele barulho todo do motor do carro entrava na cabine e acabava atrapalhando meus exames. E os exames acabavam aparecendo o quê? Muita perda em frequência baixa. Né? O paciente lá que tinha nenhuma queixa de audição, saía de lá com problema de audição. Por quê? Porque a audiometria não estava sendo feita da forma adequada, porque o nível de ruído do ambiente era muito elevado, tá? Então, tomar cuidado quando você vai escolher o lugar, se você tem essa chance, essa oportunidade de escolher o lugar onde a sala de exame vai ficar, evitar que sejam salas próximos de lugares que tem muita gente falando, ou que tem sala de espera, ou que tem muita movimentação, muita passação de carrinho, de procedimentos, porque tudo isso gera barulho. E gera barulho por baixo das portas, por baixo de qualquer espaço que tenha de comunicação da sala onde você está com a sala externa. Tomar cuidado com as questões de janelas, portas, salas de exames, próximo de salas de máquinas de ar-condicionado, de compressor, de casa de bomba, porque muitas vezes a condensadora, né, o aparelhinho do ar-condicionado que fica na sua sala, ele não é barulhento. Mas quem está lá fora, a resfriadora, que é a máquina que realmente faz o papel do ar-condicionado, ela faz muito barulho. E se ela estiver próxima da janela onde fica a sua cabine, onde você está fazendo exame, ela vai interferir. Ter ponto de ônibus que para na porta da sua sala, né? A sua clínica, a sua sala é a primeira sala da entrada da clínica. Ela pode ser o ônibus que está parando lá na frente é uma fonte de ruído, tá? Gente passando muito no corredor, pisos que não são acústicos, que ajudam o som a se propagar e entrar dentro da cabine, também são um problema. Então, a gente tem que evitar. Se não é possível resolver isto, a gente tem que dar um jeito do ponto de vista acústico de resolver o problema. Vedando mais a sala, vedando porta, vedando espaços, vedando janelas, com cortinas de blackout, com pisos emborrachados,
para evitar ao máximo o ruído. Isto é uma forma que eu posso dizer para vocês de minimizar um erro de exame, tá? Você controlar o ruído. Então, você tem essa questão do ruído que você deve controlar e obedecer à recomendação do conselho, tá? Todo mundo tem um conselho a quem ela deve obediência, nós devemos ao Conselho Federal. Se a recomendação é realizada, a gente tem que obedecer, senão nós corremos o risco de multa e se tiver problemas nos nossos exames, a gente corre risco de processo ético, tá? Porque se eu sei que estou fazendo o exame numa condição errada, eu assumo que eu estou sendo negligente e descuidada com a realização dos meus exames. Eu vou correr o risco das ações civis que eu posso passar aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui que você depende de empresas que são cadastradas no Inmetro, né? Ou são parte do laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Então, para você saber se a empresa que você está contratando é ou não é uma pessoa, uma empresa que é cadastrada no Inmetro ou que faz parte dessa rede brasileira, você entra no site do Inmetro e você vai saber, tá? A resolução RDC número 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a nossa Anvisa, ela determina que uma cabine deve ter, no mínimo, 1,4 metros quadrados, ou seja, 70 centímetros por 70 centímetros. Já é muito pequena. Se o paciente tiver claustrofobia, ele não entra nessa sala nem amarrado, porque é uma sala do tamanho de uma cadeira, né? Então, ela é muito pequenininha. E a sala de comando do exame deve ter 4 metros quadrados, ou seja, uma sala de 2 por 2. Se você não tem uma sala maior do que isso, não faça cabine, revista a sala, faça a sala se tornar uma sala acústica, para que você não ponha o coitado do paciente num espaço que é de uma geladeira interna, né? Espaço interno de geladeira, é muito pequenininho. O que a gente visualiza? Neste quadro aqui, ó, que faz parte da resolução do Conselho Federal, ele mostra quais são os níveis de ruído que você pode aceitar nas bandas de frequência, de acordo com a oitava de frequência que você vai usar, tá? Então, se eu trabalho com 1/3 de oitava, eu vou mudar com, aqui você tem, seriam as frequências possíveis, e aqui as intensidades possíveis do nível de pressão sonora interno da aula, tá? Franciele, todo mundo, eu estou vendo que vocês estão preocupadas com assistir a aula, os slides. Então, as aulas são gravadas, então tudo que você está me assistindo aqui está gravado do jeito que você está assistindo aqui. A aula nos slides direitinho, tá? Só que os slides, a Daniela está respondendo, já estão no Moodle, você pode baixar, assistir, depois durante a semana, quando o Breno terminar a edição do material, ele disponibiliza também no site para você assistir a aula de novo. Essa aula fica disponível até quando vocês terminam o módulo de audiologia clínica. Então, vamos imaginar que esse módulo demora esse semestre inteiro. Vocês podem assistir essas aulas cada semana que tem aula nova, você pode assistir a aula anterior e a aula daquela semana até o final do módulo. Quando acaba o módulo de audioclínica, que vocês fazem a prática, vocês fazem a prova, você já, esse material é retirado do site. Aí começa tudo de novo para o próximo módulo, vai ser, sei lá, otoneurologia, então começa tudo outra vez com otoneuro. Ou anatomia e fisiologia, começa tudo de novo, tá?
É interessante vocês imprimirem, porque vocês podem até fazer anotações do lado da aula, para vocês poderem escrever com as próprias letras aquilo que vocês entenderam, tá? Mas as aulas estão sempre disponíveis durante pelo menos o tempo do módulo que vocês estão participando e vocês estão assistindo agora, tá bom? Então, vocês não precisam ficar preocupadas, não conseguir entender tudo hoje, não conseguir pegar tudo hoje. Semana que vem, no final da semana que vem, você assiste de novo, tá? Você vai assistir quando você quiser. E a gente sempre procura, 2, 3 dias antes da aula, disponibilizar o material que o professor vai usar. Pode acontecer, até isso acontece muito comigo. Eu disponibilizei, aí na última hora eu resolvi adicionar alguma coisa. Mas o grosso do material, o básico do material, vai estar disponível para vocês antes, tá? É por isso que hoje é um dia que a gente vai fazendo ajustes, né? Vocês vão aprendendo a lidar e a gente também vai aprendendo as dificuldades de vocês, tá? Olha, aqui são alguns exemplos de cabine acústica que eu já vi, né? Essa daqui eu já entrei dentro dela, é uma cabine que eu fui num congresso dos Estados Unidos, estava em exposição, ela é maravilhosa, ela é climatizada, ela é espaçosa, ela é confortável e ela é grande, sem ser exagerada, tá? Mas o que é importante a gente observar nessas cabines que são as cabines manufaturadas? Elas têm algumas coisas importantes. Uma delas, que é muito importante, eu vou até usar esse meu lápis aqui para poder marcar, é o fato delas não terem buraco de passagem de cabos, tá? Então, eu marquei aqui em amarelo, vocês estão vendo aqui nessa estrela, não existe buraco, existe uma interface de conexões que conectam o audiômetro que vai estar aqui fora ele liga o equipamento nessa caixa de conexão e do lado de dentro essa caixa de conexão tem a entrada para os cabos que vão para o fone, para o vibrador ósseo, para o microfone, para todos os fios que precisam estar conectados com os equipamentos lá dentro. Não existe isso que a gente vê aqui no Brasil, do audiômetro ter um buraco preenchido por qualquer material que se inventa na hora, para que não passe som. Eu falo que é a mesma coisa que fazer uma caixa d'água com um buraco, e aí não querer que a caixa fique vazando, tá? A cabine acústica, ela tem o objetivo de manter um nível de ruído interno sob controle. Se eu faço um buraco na parede, eu não vou controlar esse ruído. Esse som vai passar com certeza. E aí eu começo a ter as perdas em graves, né? E aí eu não consigo entender por que tem perda auditiva se o meu paciente não tem reclamação, ele não tem queixa e tem perda. O problema vai estar na cabine, né? Então, as cabines não podem ter esse tipo de descuido, tá? As portas, vocês estão vendo aqui, por exemplo, essa cabine tem uma porta dupla. Uma porta abre para dentro e a outra porta abre para fora. Elas são largas, essas portas são bem largas, porque elas permitem cadeirante, né? Você coloca aqui na entrada uma mini rampa e o cadeirante pode entrar na cabine, tá? O que a gente faz, o que fazer para tampar esse buraco, Vânia? Eu tenho vontade de pegar o pescoço do engenheiro que inventou o buraco, porque isso está errado, tá? Então, existe uma possibilidade que é você comprar essa faixa, essa interface, né, essa conexão, e adaptar no seu equipamento, tá? Mas, na verdade, só o fato também dos cabos passarem todos juntos, eles interferem no sinal, porque todos eles estão passando corrente elétrica. E um princípio que a gente tem na audiologia, na eletricidade, é que todo campo elétrico gera um campo magnético. Então, se eu tenho um cabo passando aqui, outro cabo passando aqui, outro cabo passando aqui,
Cada um deles está gerando campo magnético que vai estar em contato com o outro cabo, e isso gera ruído. Então, às vezes, você tem um ruído lá no fone do paciente que não sai de jeito nenhum, ou um ruído nas caixas acústicas, que você fica escutando aquele barulhinho de fundo constante. Ele pode estar sendo gerado pela coleção de cabos, de fios que estão passando aqui dentro deste buraco, tá? Isso é exclusividade brasileira. Então, vocês estão vendo, olha, essa é uma cabine também, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ai, desculpa, esse... Não é isso que eu quero. Mas esse aqui tá muito grosso, muito grosso. Ó, isso aqui, ó, tá? É a conexão. E isso pode gerar aquele chiado que parece luz fluorescente no teto, que fica às vezes é um barulho bem fraquinho, tá? E entra no fone do ouvido. Não tem a ver, Clissa, com a questão da interferência do celular. O celular pode interferir no sinal do audiômetro. A gente já teve aqui na clínica, lá, quando a gente estava, teve até que modificar a frequência do equipamento, entrava sinal de rádio FM. Então, a gente tem que lembrar que isso tudo é som, e tudo é eletricidade, e está tudo sendo ventilado, né? À medida que o som passa no ar, ele está sendo transmitido, ele pode ser captado. Então, o meu audiômetro, de repente, pode captar um sinal que não era para captar, porque ele está na mesma frequência de um outro sinal que está sendo gerado num outro lugar, tá? Então, o ruído que vai no fone, que vai na caixa acústica, pode estar sendo gerado pelo fato dos cabos passarem todos colados e não como está aqui, ó, um separado do outro, tá? Aqui vocês também podem visualizar, ó, também existe, tá, ó lá, uma caixa de conexão. Não está ligado, não tem um buraco passando tudo pelo mesmo lugar, como a gente tem aqui nas nossas cabines. Você vê, olha, essa é uma cabine pequena, né, relativamente pequena, mas não é assustadora que nem as nossas, que ainda, além de tudo, eles pintam de cinza escuro, né, por dentro e por fora, e acaba virando um horror, né. Aqui, que vocês estão vendo, é um revestimento de uma câmara que a gente considera que é denominada de câmara anecoica. O que é uma câmara anecoica? É uma câmara que dentro dela você tem 0 dB, nível de pressão sonora de ruído. A gente não aguenta ficar dentro dela durante muito tempo, porque ela é silenciosa demais. Você começa a escutar todos os barulhos do seu corpo. E tem alguns estudos, uma pesquisa, um estudo que foi feito, em que puseram pessoas dentro de uma cabine com esse nível de ruído e deixaram durante 5 minutos. As pessoas saíram de lá com zumbido, porque passavam a escutar coisas que não escutavam em lugar nenhum. Vocês estão vendo aqui nessa cabine, nessa foto, que praticamente a pessoa está suspensa, porque tudo é feito com esse material extremamente profundo, eles têm mais de 50, 60 centímetros de profundidade, tá? E isso faz com que as pessoas não escutem absolutamente nenhum ruído externo. Quando que ela é usada? Ela é usada, por exemplo, para fazer teste com aparelho, para fazer testes com equipamentos de som, porque onde você precisa medir exatamente a qualidade acústica daquele equipamento sem o risco da interferência do ruído, tá? Elas são pesadas e elas têm que ficar... Essa cabine existe? Existe. Em algumas faculdades, em alguns cursos de acústica, e se não me engano, no Inmetro, lá de Petrópolis, que é onde está o pessoal que trabalha com calibração e com medidas acústicas, eles têm uma cabine anecoica, tá? Mas elas não são frequentes porque elas são muito caras
e elas têm um uso muito relacionado à industrialização dos equipamentos, né? Eu fui uma vez visitar uma fábrica de aparelho auditivo na Suíça e lá tinha uma cabine anecoica. Nós entramos dentro, ela ficava completamente solta. Ela era quase que acoplada no prédio, mas ela não tinha contato direto com o prédio em nenhum lugar, nem no teto, nem no piso, nem nas paredes, que era para exatamente não pegar vibração de nada. Mas a sensação é muito estranha, é muito esquisita. Esse é o painel de interligação que eu falei para vocês, que o que eu saiba aqui no Brasil é a Acústica Orlandi que faz, né, lá de Bauru. Então, ele tem aqui, vocês estão vendo, ó, a parte de trás de um audiômetro com os cabos todos coloridos saindo dos fones, das caixas acústicas, né, que vai em direção às caixas, aos fones, ao vibrador, ao microfone. E aqui você tem a interface com a entrada, né, para os equipamentos que estão dentro da cabine. Então, esses cabos aqui vêm ligados na parte posterior, na parte de trás do audiômetro. E aqui a gente conecta o cabo do alto-falante, do vibrador ósseo, do microfone, dos fones de ouvido, do sinalizador de resposta do paciente. Então, está tudo aqui, tá? Então, você acopla uma caixa dessa, uma dentro e uma fora da cabine, e você com isso consegue diminuir uma fonte de ruído que é esse buraco que foi inventado em algumas cabines que a gente vê aqui no Brasil, tá? O que a gente tem também? A gente pensa nos equipamentos que a gente vai trabalhar, que são uma outra fonte de problema, o próprio audiômetro, né? Como vocês viram, desde a época que o primeiro equipamento foi inventado, o audiômetro mantém as características básicas sempre iguais. O que ele tem? Um controle de intensidade, um controle de frequência, um seletor de sinal em que você... nós vamos falar sobre isso. Eu não gosto de perinha, viu, Vânia? Eu acho que levantar a mão. Mas eu vou explicar para vocês já, nós vamos ver isso, acho que ainda hoje, tá? Há um controle onde a gente tem um sistema de apresentação de ruído, um seletor de transdutor, ou seja, vou apresentar o sinal no fone direito ou esquerdo ou no vibrador ósseo. O tipo de sinal que eu vou dar é contínuo, é pulsátil ou é o orbo, que é o tipo FM. E aqui o controle da intensidade, né, de ligar ou desligar o equipamento. Então, isto todo equipamento tem. O que pode mudar? Ter 2 canais, ter 1 canal e meio, aí vai variar de acordo com a necessidade e do teu tipo de equipamento para o serviço que você faz, tá? Então, em 1996, a ANSI, ela apresentou uma recomendação, né, um guideline, uma orientação para toda a área, em que ela classificava os audiômetros de acordo com o objetivo de uso, de acordo com a operação que ele faz e com a possibilidade de portabilidade, tá? Michele, essa também é a questão do melhor tipo de som, eu vou também falar ainda hoje sobre isso, porque a gente vai ficar falando o tempo todo hoje sobre essas fontes de variabilidade, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem audiômetros que são chamados do tipo 1, que são usados para uma avaliação audiagnóstica profunda. É aquela audiometria, o exame em que você vai fazer, além da audiometria básica, você vai fazer vários outros exames, vários outros procedimentos. Você vai fazer testes com processamento central, você vai poder aprimorar o seu diagnóstico, tá? Eu posso ter um audiômetro do tipo 4, que ele é usado para triagem. Então, eu só preciso saber quem ouve bem, quem não ouve bem. Vou separar os grupos. Então, eu vou lá numa escola, numa clínica, numa instituição, num hospital, numa empresa, e faço aquele exame de triagem em todo mundo.
Os que ouvem bem vão para cá. Os que não ouvem bem, eu vou encaminhar, ou eu mesma vou passar para poder fazer uma avaliação diagnóstica, tá? Então, eu tenho vários tipos de audiômetro. Eu tenho audiômetros do tipo alta frequência. Então, hoje, tem sido muito recomendado para quem trabalha em empresas onde você tem que fazer monitoramento auditivo, você fazer as medidas de alta frequência. Pacientes que estão tomando ototóxicos, por exemplo, fazendo uma quimioterapia, ou estão fazendo um tratamento em que o remédio que eles tomam é ototóxico, tá? Seria uma forma de eu monitorar a instalação da perda auditiva se eu fizer um exame de alta frequência nesse sujeito. Eu faço antes dele começar a tomar o medicamento e vou fazendo durante o tempo que ele toma o medicamento, tá? A Jade está perguntando um tipo de audiômetro desse tipo 4, seria, por exemplo, um audiômetro de um canal. Existe um audiômetro, existem alguns modelos que só fazem audiometria por via aérea. Não fazem nem óssea e nem fazem logoaudiometria. Então, esse é o tipo do audiômetro para triagem. Tá? É o audiômetro assim, ele passou, falhou. Ou ele vai, ou a pessoa ouve tudo e passa, ou não ouve e vai passar para uma avaliação completa. Tá? É uma coisa bem rápida. Eu tenho audiômetros também do tipo que eles chamam A, B e C, que são os logoaudiômetros. Audiômetros que são usados só para fazer logoaudiometria. O que acontece nos equipamentos? Na verdade, eles somam, né? Eles têm o audiômetro do tipo 1, com o audiômetro de alta frequência, com o audiômetro do tipo A, B ou C, que faz logoaudiometria, tá? O AC40 faz alta frequência, tá? O Miracle faz alta frequência, o Beta Medical faz alta frequência. Então, tem vários equipamentos hoje que fazem audiometria de alta frequência, tá? Alguns vão até 20 mil, outros vão até 16 mil, outros vão até 12 mil, mas a maior parte fica até 16, 18 mil Hz, tá? Então, uma outra fonte de variabilidade é o que eu falei para vocês, são os equipamentos, né? E é importante que a gente saiba que, dependendo do equipamento que você está trabalhando, a saída máxima dele vai ser diferente. Então, se eu trabalho com um audiômetro de triagem, às vezes eu tenho equipamentos que a saída máxima em 250 Hz é 90 dB. Mas se eu trabalho com um audiômetro do tipo 1, que faz diagnóstico completo, eu posso encontrar 100 dB em 250. Eu posso encontrar no audiômetro que não faz, que não é completo, que não é de diagnóstico, às vezes ele só me dá 100 dB em 500, em 1000 e 2000. Enquanto que o de diagnóstico, nessas frequências, ele vai até 110 ou 120, porque ele ainda tem aquela possibilidade de eu aumentar um pouco a saída máxima dele, tá? Então, eu preciso lembrar disso quando eu estou trabalhando com equipamento, porque quando você me diz, escreve lá o nome de um equipamento. Eu, por conta de trabalhar em tantos lugares, acabo conhecendo um monte de equipamento. Então, eu sei que tem alguns equipamentos que não vão mais que 100 dB. E você me manda um exame dizendo que esse paciente ouviu em 120. Pô, tá errado. Esse exame está errado, porque este equipamento que essa pessoa está usando não tem essa capacidade de emitir esse sinal, tá? O tipo 1 é o mais completo, ele é o que a gente chama de equipamento para diagnóstico, né? É o que faz tudo que você quiser. Você quer fazer supraliminar, você quer fazer processamento auditivo, você quer fazer fala no ruído com um canal só, com 2 canais, ele faz. Ele permite, porque ele tem as condições técnicas para fazer tudo isso, tá? A gente não adianta querer que um carro 1.0 tenha o mesmo desempenho, tenha a mesma capacidade de arranque de um carro que é 5.0. Não adianta querer comparar um modelo básico com um modelo extremamente da Fórmula 1. São situações completamente diferentes.
Então, no exame na audiometria, acontece a mesma coisa. Você tem o audiômetro, que é o básico. Permite você fazer uma avaliação básica. Tem alguns que são tão básicos que só permitem fazer uma via aérea. E outros que são intermediários. Você faz uma aérea e faz uma óssea. Outros você faz uma aérea, uma óssea e uma logodometria. E outros você faz aérea, óssea, logodometria e mais o que você puder inventar. E o que você quiser, tá? Então, é importante que quando a gente anota o resultado de um exame, que a gente respeite os limites de cada equipamento, tá? Porque para cada situação de exame e para cada equipamento, essa resposta do equipamento vai ser diferente. Eu vou ter essa possibilidade que eu preciso respeitar, tá? Hoje a gente encontra equipamentos que fazem óssea até 80 dB, mas tem equipamentos que não medem a óssea mais do que 60. Então eu preciso ter essa informação, tá? Eu preciso que quando você fez o exame num equipamento que tem uma limitação maior, que você escreva aquilo que o seu equipamento faz, e não com aquilo que você sonharia que o equipamento dele poderia fazer, tá? Cada equipamento tem um limite, e esse limite precisa ser apontado no exame que você realiza. Então, eu preciso marcar a ausência de resposta no limite máximo de cada frequência do equipamento que eu estou usando. Por isso que dizer qual é o modelo do equipamento faz diferença, tá? É extremamente importante que vocês digam, eu estou usando o aparelho YXH modelo 10. Por quê? Se eu não conheço o equipamento, eu entro na internet hoje, né, que é tão fácil, coloco lá esse equipamento e vou achar o manual. E eu vou ler o manual e vou saber qual é o limite de saída, qual é o mascaramento, o que esse equipamento faz, onde ele é construído, quem é que foi quem cadastrou, quem credenciou esse equipamento. Eu tenho todas as informações, tá? E isso o juiz também tem, o advogado também tem, qualquer pessoa tem, porque você tem que apontar o nome do equipamento que você está trabalhando, tá bom? Então, o audiômetro, já diferente da cabine, ele tem que ser calibrado a cada 12 meses. Eu particularmente acho, que eles têm que ser calibrados a cada 12 meses quando eles não são mudados de lugar frequentemente. Porque se você fica assim, eu tiro o meu equipamento, eu uso também para fazer áudio nas empresas. Então, eu ponho ele no banco de trás do carro, eu ponho dentro de uma mala, no porta-mala, e aí esse carro chacoalha, 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 a gente quase não tem buraco, né, no nosso país. Então, quando você usa, vai na empresa, volta, vai da empresa, volta, vai na empresa, volta, ele pode sofrer mudanças. Ele fica no carro, ele sofre calor, ele sofre a temperatura muito elevada, ele vai para a empresa, ele é colocado num lugar que tem poeira, ele pode estar próximo de um lugar que tenha muita umidade. Então, isso tudo pode interferir no funcionamento do equipamento. Então, se o seu audiômetro é exposto a todo esse tipo de situação, o que é importante? Você mandar calibrar o equipamento com mais frequência. Como esse limite poderia ser escrito? É você simplesmente anotar, você fez uma audiometria num paciente e o teu equipamento não permite saída maior que 100 dB em 500 Hz, tá? Você vai colocar que ele não respondeu em 500, você coloca em 100 dB, você faz a marquinha, o sinal lá, com o sinal de que ele não está ouvindo. A ausência de resposta em 100 dB. Aí eu já sei, neste equipamento você não tem mais possibilidade de medir acima de 100, tá? Como é que eu escrevo no laudo, caso eu não tenha VO? Você vai falar do grau da perda, mas não vai falar que ele tenha neurosensorial condutivo em nada, tá?
E aí você explica que você não pode determinar via óssea nem tipo de perda porque o seu equipamento tem limitação técnica. Tá? Mas é raro, viu? É muito raro. Hoje em dia, a maior parte das pessoas acaba comprando equipamento de um canal, que não é o ideal, né? Eu acho que se a gente tem que fazer um investimento, né, para a compra de um equipamento, já comprar um que você possa usar tanto na clínica como numa empresa, porque aí você tem uma possibilidade maior de atuação profissional, né? Ainda mais agora com esses que são todos dentro num laptop, por exemplo, é muito tranquilo, tá? Então, quais são as coisas, o que a gente deve olhar no equipamento para garantir que esse equipamento está obedecendo às normas de referência com as quais ele foi desenhado e originalmente fabricado? Então, eles têm que ser, o que tem que ser vistoriado no seu equipamento? A frequência, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma distorção de frequência. De repente, o meu equipamento não está medindo, ou não está emitindo um sinal de 1000 Hz na qualidade de 1000 Hz. Ele está emitindo um sinal que tem 1500 Hz, ou 1300 Hz, ou tem 700 Hz. E isso pode ser um viés do teu exame. Por quê? Nós vamos aprender isso mais para frente. A cóclea, ela tem áreas específicas para responder para determinadas frequências. Se eu mudo a frequência, eu mudo a área que eu estou medindo. Então, eu não vou poder afirmar que 1000 Hz é a área que esse sujeito ouve bem ou ouve mal, tá? Então, eu preciso que a frequência seja avaliada. Então, quando o equipamento vai para a calibração, ou quando a empresa vem fazer calibração do meu equipamento, ele tem que olhar isso. Ele tem que avaliar se a frequência está adequada. Se vocês olharem nos manuais dos equipamentos ou nos livros de audiologia clínica, eles dizem que existe uma faixa de tolerância para a frequência, que é de mais ou menos 5%. Ou seja, se 1000 não for 1000 exato, mas for 1050 ou for 950, isso é aceito como adequado, como válido para o equipamento. Mas se a variação for maior que isso, o equipamento precisa de manutenção. Intensidade é a mesma coisa. O medidor do nível de pressão sonora, ele permite, esses medidores que são usados para fazer calibração de equipamento, ele permite medir a intensidade em cada frequência. Porque não adianta ter um valor para tudo, porque o equipamento ele pode estar calibrado, obedecendo os valores de referência para as frequências baixas, por exemplo, e não está para as frequências altas. E aí você tem o exame também sai errado. Então é importante que ele faça essa vistoria quando ele vai avaliar a intensidade. A intensidade, segundo os manuais, ela pode variar até 3 dB. Então, vamos supor que ele coloca lá um valor de 60 dB no dial do audiômetro, ele liga o microfone do decibelímetro no ouvido artificial, que é um sistema usado para fazer esse tipo de medição, depois a Renata vai falar um pouco sobre isso. E aí ele compara com o valor de referência. Então, se ele deu 60 no audiômetro, o microfone do decibelímetro, ele pode medir 60 ou 63, até 63 ou até 57. Ele só pode variar isto. Se ele, em vez de 60, ele está medindo 52, ele está descalibrado. Se ele tiver, em vez de medir 60, ele está medindo 68, ele também está descalibrado. Ele precisa ser refeito, tá? Para passar por manutenção, tá? Então, quando eles fazem essa vistoria, vamos chamar assim, essa medição do teu equipamento, é para determinar se há ou não necessidade do equipamento passar por uma manutenção. Às vezes não acontece nada, está tudo em ordem, tudo funcionando bem, mas às vezes o aparelho começa a ter alguns problemas. Eles medem com o fone do equipamento, porque às vezes não é o equipamento em si que está com problema, mas o fone do equipamento que está com problema, tá? E aí a gente também precisa
às vezes, substituir o fone de ouvido para que o equipamento possa funcionar adequadamente. A outra questão é o padrão de referência, né? Hoje, a gente trabalha com 2 padrões de referência internacionais. O ANSI, que é o americano, e o ISO, que é o europeu, tá? Praticamente, eles são idênticos. Mas o que significa isso? O equipamento que foi fabricado nos Estados Unidos, ele é padrão ANSI. O equipamento que foi fabricado na Europa, ele é padrão ISO. E a gente precisa saber se existe diferença entre eles. Existe, pequena, meio dB, 1 dB, é uma coisa muito discreta. Então, ela não é assim um fator que vai levar você a errar no teu exame, tá? Mas é bom a gente prestar atenção e saber se o equipamento da gente é a ANSI ou ISO. Uma outra questão importante é o tempo de rise and fall. O que é isso? Quem trabalha com aparelho já ouviu falar no tempo de ataque e tempo de recuperação, né, que é o rise and fall. O que é o tempo de ataque? O tempo que o aparelho demora para acionar um determinado dispositivo. E o tempo de recuperação, o tempo que ele demora para sair daquele dispositivo e voltar para a sua função normal. Tá? A gente estuda muito isso quando trabalha com compressão, com esses sistemas que os aparelhos auditivos têm. No audiômetro, o que é isso? É o tempo que o som leva para sair do zero e chegar na intensidade que eu estou apresentando, tá? Então, por exemplo, eu estou com o meu audiômetro em 0. Estou lá e estou atendendo um paciente e quando eu conversei com ele, eu percebi que pela dificuldade de comunicação que ele tem, eu precisaria dar um som para ele, apresentar um som para ele de 80 dB. Então, eu vou lá e viro o meu botão lá, o meu dial de intensidade para 80 dB. E aperto o interruptor. Tá? Então, esse tempo que o som leva para sair do zero, porque ele estava desligado, ele estava no silêncio, e chegar dos 80 dB é o chamado tempo de ataque. Então, não é imediato. A hora que eu aperto o botão do equipamento, o interruptor do equipamento, ele não está imediatamente, automaticamente gerando 80 dB. Ele leva alguns milissegundos, é um tempo muito curto, para chegar nos 80. Aí, a hora que chega nos 80, o paciente, se ele escutou, vai responder. Eu desligo o interruptor. É o tempo de recuperação. Então, o que é isso? É o tempo em que o equipamento vai sair dos 80 para chegar no zero, de novo. Tá? Então, é como se eu tivesse uma plataforma, né? Então, eu tenho um tempo que ele sobe para chegar nos 80 dB, o tempo que ele fica mantendo os 80 dB e o tempo que ele leva para diminuir dos 80 e voltar para a sua intensidade inicial. Por isso que, muitas vezes, quando a gente apresenta para o paciente um sinal de uma forma muito rápida, né, você mal encosta o dedo no botão de sinal e já muda de intensidade, o paciente não responde. Não é que ele não está escutando, pode ser que ele não esteja escutando, mas pode ser também que não deu tempo do equipamento fazer todo o seu caminho de ataque para chegar na estabilidade do sinal. Outras vezes, acontece o contrário. Você deu o sinal, mas quando ele chegou na estabilidade, você deu o sinal, o paciente respondeu, ou demorou para responder, e quando você não respeita o intervalo de tempo entre um sinal e outro, às vezes o paciente ainda está respondendo para o som anterior e você já mudou de intensidade. Por quê? Porque é o tempo do som voltar para o eixo, para a recuperação. Então, um sinal, ele não é imediato, tanto na apresentação quanto na retirada. Por isso, a gente tem que lembrar disso na hora de apresentar o sinal. Eu apresento o sinal rápido demais, eu não tenho o tempo de ataque necessário.
Eu não respeito o intervalo de tempo entre os sinais, eu tenho muita pressa, eu faço o exame muito depressa. O paciente pode não estar respondendo para o som atual, mas ainda está respondendo para o efeito do sinal anterior. O meu ouvido também tem um tempo para descansar entre um sinal e outro, para deixar de ouvir um sinal entre dois sinais próximos. Por isso que a gente tem que ter esse controle. Tatiane, o tempo ideal é pelo menos 1 segundo. E você tem que demorar pelo menos 1,5 segundos com o sinal na orelha do paciente. Tá? Então não pode ser assim, pi, 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 porque não dá tempo de ouvir. Então tem que ser pi, pi, e parar e esperar um pouquinho. Qual seria o tempo que demoraria uma pessoa escutar, levantar a mão e abaixar a mão? Esse é o intervalo suficiente. Já dá o suficiente. Se você tem um paciente que fica lá preocupado, será que estou escutando, será que não estou escutando? O tempo, é porque ele ainda pode estar com essa sensação que a gente chama de sensação fantasma. Que ele fica no ouvido dele sem ter certeza. Escutei ou não escutei? Escutei agora ou não escutei agora? É um sinal novo ou é o mesmo sinal de antes? Tá? Agora a gente vai parar de novo, mas agora vai ser uns 20 minutos, porque agora é um tempo um pouquinho maior, para a gente também dar uma descansada, porque senão ninguém é de ferro, né, pessoal? E vocês podem também tomar uma água, jantar, ver o que está acontecendo na televisão, matar a saudade do filho, do marido, tá? E daqui a pouquinho a gente volta, tá bom?